Fala, turminha de terceiro e quarto ano, bem-vindos a mais uma aula de Educação Física, ok? Hoje daremos início ao nosso conteúdo teórico do quarto bimestre e eu espero que vocês estejam ligadinhos aí. Então, turminha, nós vamos começar falando, nosso tema de hoje, sobre obesidade infantil, ok? A obesidade é uma coisa que atinge todas as idades, mas nós vamos focar no nosso estudo desse trimestre na obesidade infantil, ok? Então, o que é a obesidade? A obesidade é uma condição em que o corpo é afetado pelo excesso de gordura, prejudicando o bem-estar e a saúde das pessoas. Hoje, são muitas crianças afetadas pela obesidade, e em alguns países a obesidade infantil se tornou um problema preocupante. Então, respondendo aí que é a obesidade, né? É igual quando às vezes eu pergunto para um de vocês, o que é a obesidade? Você geralmente fala, professora, é uma pessoa gorda, uma pessoa que está acima do peso. É por aí, entendeu? A obesidade ela se caracteriza pelo excesso de gordura. Então, quando a pessoa tem um excesso de gordura e de gordura ruim, né? Porque o nosso corpo ele tem dois tipos de gordura. Uma gordura boa, que o nosso corpo precisa dessa gordura para poder se manter, e uma gordura ruim, que ela é totalmente dispensável, descartável. E quanto mais nós temos dela no corpo, mais, né? Ficamos com o excesso dela acumulada. Cada vez mais, as crianças vão deixando de lado os hábitos saudáveis, a má alimentação, o sedentarismo. O sedentarismo eu já até expliquei para vocês o que significa, né? Que é uma pessoa que não pratica atividade física. E hábitos diários são coisas que têm contribuído para a obesidade em crianças. Então, gente, vocês veem aí que como até mesmo as brincadeiras são importantes para nós nos mantermos saudáveis e evitarmos a obesidade, né? Todas as pessoas possuem um certo peso, um peso certo, que depende da sua altura. Uma pessoa muito alta, por exemplo, deve ter o peso maior que uma pessoa mais baixa. Se uma pessoa muito baixa tiver o mesmo peso de uma pessoa bem mais alta, essa provavelmente será obesa. Geralmente eu costumo usar esse exemplo com vocês em sala de aula, né? Justamente da relação de peso em altura. Cada pessoa, né? Às vezes não depende muito de faixa etária, mas sim da altura. Nós temos uma determinada altura, por exemplo, eu tenho 1,65, então eu tenho uma média de peso, por exemplo, eu só posso pesar até 68 quilos. Se eu passar de 68 quilos, para mim que tem 1,65 m, eu vou ser considerada uma pessoa com sobrepeso. Não obesa ainda, mas com sobrepeso. E passando cada vez mais esses níveis, tem os graus de obesidade, né? Obesidade 1, obesidade 2. Então, uma pessoa que é bem mais baixa, por exemplo, eu tenho 1,65 m, pesando 65 quilos. Beleza. Agora, se uma pessoa que for mais baixa que eu, que tem mais ou menos 1,40 m, ela pesa a mesma coisa que eu, provavelmente ela vai ter uma aparência mais gordinha, né? Ela vai estar acima do peso, porque a altura não corresponde, né, ao peso daquela pessoa. Então, o que pode causar a obesidade? Bem, a obesidade, né, eu vou citar algumas das principais causas, porém, pode ser que existam outras, além dessas, ok? O sedentarismo, ou seja, as crianças que às vezes não praticam uma atividade física, seja ela uma luta, um esporte, ou até mesmo brincar, né? Ter o hábito de brincar, de correr, de andar de bicicleta, de patins, ela tem mais tendência a se tornar uma criança obesa ou com sobrepeso. Má alimentação também, ela influencia muito na questão da obesidade. Uma criança, né, que se alimenta de uma maneira totalmente inadequada, consome muito refrigerante, biscoito, gorduras em geral, ela pode estar contribuindo para a obesidade. Genética, o que seria genética? É tudo aquilo que nós herdamos dos nossos pais ou da nossa família, né? Então, a genética por exemplo, se a minha família, ela geralmente, ela tem tendência, né? A maioria, meu pai e minha mãe, eles são mais magrinhos, né? A tendência é que eu seja mais magra. Ou se meus pais estão acima do peso, eles são pessoas que desde pequenos eles são acima do peso. Então, a tendência é que eu também herde disso dele, de ter uma facilidade de ganhar gordura. Então, a genética também pode influenciar.
Às vezes, não é nem questão de sedentarismo e alimentação, mas a genética pode propiciar isso na pessoa, na criança. Alguns tipos de remédio, né? Como a gente sabe, existem crianças que necessitam de algum tipo de medicação, seja ela para imunidade ou para algumas doenças crônicas, respiratórias. Então, alguns medicamentos eles podem engordar até demais a criança e mudanças no nosso organismo mesmo. Às vezes, coisas que nós não tínhamos no nosso corpo, a gente acaba adquirindo, né? Seja doenças ou seja mesmo uma retenção maior de gordura. Tudo vai depender do nosso organismo, né? E quais as consequências? A gente falou no slide anterior sobre a causa, né? As possíveis causas e agora as consequências. É o que pode acontecer caso a pessoa esteja acima do peso. Então, podem acontecer problemas graves de saúde, né? Como problemas respiratórios, problemas no coração, diabetes, pressão alta, um risco maior também de infarto, de AVC, então problema renal. Então, tudo isso está ligado, né, à obesidade, várias doenças vêm por conta disso. A baixa autoestima, que é quando a pessoa não se sente bem com o próprio corpo e automaticamente ela vai ficando desestimulada, né? Até de fazer outras atividades. Dificuldade de locomoção. Dependendo de um certo grau, né? Que a obesidade ela é feita por graus. Existe a pessoa abaixo do peso, com peso normal, uma pessoa com sobrepeso. E aí vem os níveis de obesidade que está acima do sobrepeso. Obesidade nível 1, 2 e 3. Na obesidade, geralmente, eu não falo nem na nível 2, mas na nível 3, tem pessoas que possuem certa dificuldade de locomoção. Como assim? Pessoas que não aguentam, às vezes, caminhar nem por 2 minutos e já se cansam demais, então elas não conseguem caminhar. Ou que não conseguem até mesmo subir escadas, né? Passar por certos locais, deitar, se vestir, ela tem muita dificuldade para se locomover, para se mexer. Então, a obesidade em determinado grau, né, bem avançado, ela causa essa dificuldade de locomoção. Depressão, né, que é uma doença que vocês já devem ter ouvido por alto, né, porque a pessoa vai ficando desestimulada justamente por causa do peso, e isso pode ocasionar depressão e ansiedade. E o que devemos fazer para evitar a obesidade? Aqui, tudo não é regra. É óbvio que tudo vai depender da pessoa, cada indivíduo é único, né? Mas as principais coisas que nós podemos citar para evitar a obesidade seria uma alimentação saudável, né? Então, professora, eu não posso comer mais fritura, biscoito, refrigerante? Pode, mas de maneira totalmente moderada. A sua alimentação ela deve ser mais variada possível. Então, às vezes, você pode não comer certo legume, certa fruta, certos alimentos que são saudáveis, mas pelo menos diminuir aqueles alimentos que causam mal. Refrigerante, toma de vez em quando, fritura, bem de vez em quando também. Não que você não possa comer, mas você pode também evitar caso você não coma. Mas o ideal é vocês comerem frutas, legumes, verduras, e grãos, cereais. Tudo isso faz parte de uma alimentação saudável. Prática de exercício também é muito importante. Então, vocês que são crianças, praticar esportes para vocês é o ideal. Dança, balé, lutas, né, karatê, jiu-jitsu, ou até mesmo jogar um futebol, né, quando vocês geralmente vão para a praça ou na rua. Isso é muito importante. Brincar, né, para crianças brincar também é muito importante, então não deixem de brincar. Às vezes eu sei que é mais cômodo para vocês ficarem no computador, ficarem no celular, ficarem no tablet, mas brinquem, movimentem-se, que isso é muito importante para vocês. Evitar o consumo de doces e frituras, como eu já disse, isso entra lá na alimentação saudável, né? Você pode comer, mas evitar ao máximo e ter boas noites de sono. Então, nada de dormir muito tarde, né? Porque você tem que dormir, você tem ali um certo número de horas, né? Você deve dormir em um determinado tempo para poder ter uma qualidade de sono melhor.
Eu espero que vocês tenham gostado da aula, galerinha, e até a próxima!